Eu, porém, Senhor, tenho clamado a Ti, e de madrugada Te esperará a minha oração. Salmo 88, verso 13. Que miséria de alma algumas pessoas suportam antes de encontrarem paz com Deus. Não há necessidade que seja assim com eles. Suas angústias muitas vezes surgem de um erro. O evangelho é muito simples. É apenas acredite e viva. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo não é condenado. Ele imediatamente recebe perdão, passa da morte para a vida e nunca mais entrará em condenação. Mas um grande número de pessoas não seguirá o caminho direto para o céu. Eles não podem acreditar que esse é o caminho certo. Então eles ficam perturbados em seus pensamentos, subindo e descendo em suas mentes, como diz John Bunyan. Eles vão cambaleando sobre as montanhas escuras, tropeçando e caindo, ferindo-se e se machucando, e leva muito tempo até que eles saiam para a luz e a alegria da paz no crer no Senhor Jesus Cristo. Aquele que é alegria indizível e cheia de glória, mesmo no dia mais escuro da aflição. Eu recomendaria a vocês, especialmente para seguirem o caminho direto para a salvação, confiando em Jesus assim como vocês são, e depois continuarem assim em sua vida cristã, que cresce de um grau de glória para outro. Você deve, ao fazer isso, evitar o pântano do desânimo do pobre peregrino e muitas outras coisas que podem incomodá-lo e sobrecarregá-lo. Mas como sei que muitos andam por aí e ficam perturbados e perplexos, vou falar com eles a partir dessas palavras do salmista. Este bom homem, Emã, o israelita, passou por esta estrada tortuosa que alguns de vocês trilharam e assim se encontrou em lugares terríveis. Ele parece ter caído tão baixo quanto o homem pode ser rebaixado em seu espírito, mas em todo o tempo ele tinha esse fato a seu favor. Ele continuou e continuou orando. Ele orou e ele iria continuar a orar. Ele não podia deixar de orar. Se por um processo ou outro Satanás pudesse tê-lo arrastado do propiciatório, ele teria a esperança diabólica da sua destruição final. Mas enquanto o homem se mantivesse de joelhos, repetindo o seu fervoroso clamor a Deus por misericórdia, não era possível que ele pudesse ser destruído. Posso agora estar me dirigindo a alguns que, nas profundezas de seus problemas, têm orado a Deus, nem sempre com um coração corajoso e valente, mas ainda com intensa sinceridade e fervor. E agora que aconteceu isso com eles, o espírito maligno diz: não ore mais, desista, não adianta, Deus nunca vai ouvir você. Se essa for a sua tentação, queridos amigos, que o Espírito Santo venha em seu socorro enquanto eu falo com vocês em nome do Senhor. Este salmo nos ensina a orar. Aprenda a orar com ele. Depois, a partir do exemplo do salmista, decida orar em seu pior caso. E então, apresentarei algumas razões pelas quais você achará sábio orar dessa maneira. Primeiro, então, como este salmo nos ensina a orar. Aprenda a orar com ele. Muitas pessoas cometem um erro sobre o que realmente é a oração. Parecem pensar que consiste em repetir uma forma de palavras, mas não é. A bruxa de antigamente murmurava certas frases e fingia que fazia maravilhas ao repetir tais e tais palavras, ao contrário. Mas não havia nenhum poder real em suas palavras. Era pura superstição acreditar em seus encantamentos. Rogo a vocês, amados amigos, não confiem na oração como uma espécie de feitiçaria, pois não é nada melhor do que a feitiçaria acreditar que a simples expressão de certas palavras e frases sagradas pode ter algum efeito apreciável tanto sobre vocês quanto sobre Deus. A oração é o desejo da alma de manter comunhão com o Altíssimo, o desejo do coração de obter bênçãos de suas mãos que o glorifiquem. James Montgomery, felizmente, descreveu o que é a verdadeira oração quando ele escreveu aqueles versos. A oração é o desejo sincero da alma, dito ou não expresso, o movimento de um fogo escondido. Isso treme e enche o peito. A oração é o peso de um suspiro, a queda de uma lágrima, um olhar acima do olhar comum, quando ninguém, mas Deus está perto. A oração é a forma mais simples de discurso que os lábios infantis podem experimentar.
A oração, ao mesmo tempo, tem as tensões mais sublimes e maduras que alcançam a majestade nas alturas. A oração é a voz do pecador arrependido, retornando de seus caminhos, enquanto os anjos se regozijam em suas canções. Eles bradam: eis que ele ora. Se você orar corretamente, será prudente copiar o escritor deste salmo e, primeiro, contar ao Senhor o seu caso. Neste salmo, Emã faz um mapa da história da sua vida. Ele põe de lado todos os lugares escuros pelos quais já viajou. Ele menciona seus pecados, suas tristezas, suas esperanças, se ele tivesse alguma, seus medos, suas angústias e assim por diante. Agora, essa é a verdadeira oração, expor seu caso diante do Senhor. Vá para o seu quarto, feche a porta e conte ao Senhor tudo sobre você. Você não tem palavras? Bem, então não use palavras. Conte tudo a Ele simplesmente pelos movimentos do seu pensamento, pois Deus pode ler os pensamentos dos homens. Haja como se você, como Ezequias, estivesse abrindo uma carta e espalhando-a diante do Senhor. Não esconda nada dele. É verdade que você não pode esconder isso, pois ele sabe tudo sobre você. Mas mesmo assim, não tente esconder nada do seu Deus. Conte a ele sobre sua vida de pecado. Conte a ele sobre suas vãs tentativas de se tornar melhor. Conte a ele sobre seus muitos fracassos. Conte a ele sobre suas falsas esperanças. Conte a ele sobre os teus erros e todas as suas falhas. E então diga: Senhor, eu não entendo, mesmo agora, completamente o meu próprio caso, mas tu sim. Faze comigo segundo a tua sabedoria e prudência, e salva o teu servo, eu te peço. Essa é a maneira de orar. É assim que o salmista orou. Tente o mesmo plano assim que chegar em casa. Não demore, mas ore assim imediatamente. Abra seu coração para Deus e divulgue o seu caso diante dele agora mesmo. Então, a próxima regra da oração é: ore naturalmente. Observe que o salmista diz: ó Senhor, Deus da minha salvação, clamo dia e noite diante de ti. As crianças são muito eloquentes quando choram, pedem. Não é preciso ensinar-lhes a arte da oratória ou da postura. Quando querem mesmo uma coisa, choram sem parar até conseguir. Esta é realmente a maneira de orar. Quando você deseja tanto a bênção que seu coração e sua carne clamam ao Deus vivo de verdade. Você não precisará se preocupar com palavras. Seus olhos o ajudarão com seus pedidos líquidos. Sua respiração o ajudará enquanto você suspira e soluça. Cada parte do seu ser o ajudará quando você estender as mãos para Deus. A melhor oração é, como o choro, a expressão mais natural da dor e da necessidade do coração. Venha assim para Deus. Suba para aquele quartinho onde nenhum olho, exceto do Senhor, verá você, e você então clamará a Ele: Deus, tem misericórdia de mim, o pecador. Essa é a maneira de orar. Não repetir alguma forma pomposa que pode ter sido útil aos santos em eras passadas, mas deixar sua própria alma derramar-se como água perante o Senhor, da maneira mais natural que puder encontrar. Mas você também deve notar, no primeiro versículo, o que é muito essencial para a oração. O salmista diz que ele chorou dia e noite diante de Deus. Isso faz uma diferença maravilhosa na oração. Orar não é assobiar ao vento, é chorar diante de Deus, falar com Deus. Você não pode vê-lo, mas ele está lá. Então conte a ele o seu caso. Você não pode ouvir seus passos para lembrá-lo da sua presença, mas ele está lá. Então peça o que você quer. Trate diretamente com Deus. Lembre-se do que Paulo escreveu aos Hebreus. Aquele que vem a Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam diligentemente. Acredite que Deus é aquele que ouve as orações e você descobrirá que é assim por experiência própria. Eu desafio qualquer homem a colocar este assunto à prova e ver se ele não o encontra como eu digo. Nunca houve um ainda que veio assim a Deus e Deus o mandou embora vazio. Pobre alma trêmula, leve teu coração assim ao teu Deus. Se até agora tuas orações foram fervorosas, mas você deixou de fora este ponto importante, que você realmente não orou a Ele, então comece imediatamente em um estilo melhor.
Você pode escrever 100 cartas para um amigo, mas nunca receberá uma resposta se não as encaminhar e postar no correio de maneira adequada. Assim, muitas pessoas se esquecem de direcionar e postar suas orações, apresentando-as realmente diante de Deus. A seguir, queridos, este salmo os ajudará na oração se vocês lerem corretamente suas primeiras palavras. Ó Senhor Deus da minha salvação. Ore com esta crença fixada em sua mente, que sua ajuda deve vir de Deus, e ore esperando a salvação do Senhor. É verdade, quer você saiba ou não, que você está perdido e que somente o próprio Deus pode salvá-lo. Ore com plena convicção desse fato. Vá a Deus com este pensamento em sua mente e esta declaração em tua boca. Ó Senhor, estou perdido a menos que tu me ajudes. Estou perdido a menos que tu venhas ao meu socorro. Aqui estou eu em seu propiciatório, clamando a ti, Senhor, salva-me. Não vá aos chamados líderes, pastores, sacerdotes. Não vá a ministros ou amigos cristãos com a ideia de que eles podem ajudá-lo em uma milésima coisa, dando peso à tua oração. Vá imediatamente a Deus, recorrendo a Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E não é possível que Ele o rejeite. Experimente e veja. Alguns de nós, que certamente éramos tão culpados quanto você pode ser, tentamos esse plano e encontramos misericórdia e, portanto, somos ainda mais fervorosos em implorar a você e a todos os outros pecadores que façam o mesmo. Além disso, queridos amigos, para que possam orar corretamente, observe que o salmista orava frequentemente. No primeiro versículo ele diz: clamei dia e noite diante de ti. Mais adiante ele diz: tenho invocado a ti diariamente. Gosto daquelas orações matinais de que fala o nosso texto. De manhã a minha oração chegará a ti. Lembro-me, quando menino, de quando estava buscando o Salvador, levantando-me com o sol para ter tempo para ler livros graciosos e buscar o Senhor. Quando eu olho para trás, posso ver porque a palavra foi abençoada para mim quando ouvi o evangelho pregado naquela capela metodista em Colchester. Porque eu tinha, antes disso, estado muitas vezes clamando a Deus pela bênção. Há algumas pessoas aqui que não sabem como é de manhã cedo. Vocês nunca viram o sol nascer em suas vidas, não é? A menos que tenham se levantado mais cedo do que de costume em uma manhã de inverno. Muitas vezes provei que as primeiras horas da manhã são a melhor parte do dia. O orvalho da manhã contém remédios para afastar muitas doenças. Um pouco de solidão pela manhã pode ser o momento em que Deus se encontrará com você, não é mesmo? Mas o salmista diz que ele também orava à noite. Talvez quando outros estavam dormindo, ele se esgueirou até o seu sofá, dobrou os joelhos e clamou a Deus. Quando tudo está silencioso e quieto, e há, mesmo em Londres, uma hora desse tipo, em algum lugar entre as 3 e 4 horas da manhã, quando as ruas param por um tempo sua quase perpétua moagem, e o ar está quieto e em silêncio, é maravilhoso como você pode ser ajudado a orar pelo silêncio que está ao seu redor. Ó amigo, se você não é salvo, eu imploro que você se levante na calada da noite e clame a Deus por salvação. Eu aconselho você a não ir para a sua cama, nem pensar em adormecer, até que você tenha crido em Jesus para a salvação da sua alma, para que nunca mais você desperte neste mundo sem esperança, paz, consolo, alegria. Ou pior, que desperte em outro mundo, onde nenhuma dessas coisas nunca mais serão experimentadas. Queridos corações, clamem frequentemente, clamem continuamente a Deus até que Ele lhes dê esta salvação, esta alegria indizível e cheia de glória em Cristo, essa esperança que vence em todas as tribulações. E depois disso eu sei que você sempre vai clamar a Ele, pois você não será capaz de evitar. A oração se tornará sua respiração diária, e você orará então tão naturalmente quanto os seus pulmões agora se erguem com o fôlego da vida. Mas ore frequentemente, assim como Emã fez. O salmista também nos diz que orou em pranto e luto. Leia o versículo 9. Meus olhos estão de luto por causa da aflição. Senhor, eu te invoco todos os dias. Este é um estilo abençoado de oração. Quando a oração é salgada com as lágrimas de um coração contrito.
Se o seu coração está partido com arrependimento e tristeza pelo pecado, você quebrará as barreiras que o excluem da esperança e da paz. Se você desistir do seu pecado, se lamentar por seu pecado, se você suspirar e clamar para se tornar misericordioso e santo, você prevalecerá em breve. Pois Deus pode permitir que um penitente, clamando e chorando, fique um pouco à porta da misericórdia, mas Ele nunca pode mandar aquele penitente embora vazio, pois está escrito sobre aquela porta: eu posso ler as letras douradas: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Enquanto Deus viver, nunca um pecador virá verdadeiramente a Ele e ainda assim será expulso. Eu digo novamente: vá e experimente, e você descobrirá que é assim mesmo. Mais uma vez, você talvez ache a oração mais bem-sucedida se seguir a maneira de orar suplicante do salmista. Observe como ele coloca no 10º versículo: os mortos ressuscitarão e te louvarão. Implore a Deus. Se você for sincero, logo encontrará apelos que poderá usar com ele. Senhor, salva-me. Isso irá glorificar a sua graça. Salvar um pecador como eu. Senhor, salva-me, senão estarei perdido por toda a eternidade. Não me deixe morrer. Senhor, salva-me. Senhor, porque Jesus morreu, salva-me. Por sua agonia, o suor de sangue, por sua cruz, por sua paixão, salva-me. Estou repassando o tipo de apelo que eu usei quando fui com meus argumentos, me aproximei do trono da graça e disse: não irei embora, não desistirei do propiciatório, a menos que tu me abençoes. Certamente você encontrará algum motivo pelo qual deveria ser salvo, mas não o procure por nenhum mérito em si mesmo ou nenhum valor em si mesmo, senão você procurará onde nunca o encontrará. Mas olhe para a sua graça gratuita e amor soberano, para o coração de Deus e para as feridas sangrentas de Jesus, e diga a Deus: Senhor, não posso, não vou deixar-te ir a menos que me abençoes. Se você orar dessa maneira, não demorará muito para que a luz da manhã da salvação irrompa em seu espírito perturbado, e em todas as aflições da vida irrompa a alegria indizível e cheia de glória continuamente, até que nós estejamos em casa com Cristo. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz.